Efésios 1, do versículo 15 até o versículo 23. E vamos falar sobre o nosso poderoso conquistador. Amém? Vamos ler? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder e potestade e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a bênção sobre a Tua palavra, Pai. Senhor, que isso possa atingir os nossos corações, Pai, de tal maneira que possamos regozijar e nos alegrarmos em Tua presença, Pai, porque cremos que o Senhor conquistou todas as coisas, Pai, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Pai, e nós repreendemos todo o mal, Senhor, todo espírito de atrapalho, todo espírito contrário, Pai. Nós colocamos o inimigo para correr em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, irmãos. Nós vamos ir devagarinho aqui, né? Eu estava ouvindo hoje de manhã, acredito que foi o pastor Febroni que estava falando sobre isso, que quando nós viemos à igreja, nós devemos vir com uma certa expectativa de receber aquilo que nós necessitamos. E não vir aqui apenas como espectadores, não é? Como alguém que apenas vai assistir. Isso não faz um culto. Né? As pessoas que estão através da internet apenas assistir, isso não faz um culto. Mas o culto ele é feito pelas pessoas que participam do culto. Você vem não para assistir e apenas olhar os cânticos e admirar, às vezes, bons hinos, e ver o pregador, mas você vem para participar. É isso que faz a diferença para mim, para você, quando estamos assentados. É quando nós participamos do culto. Não é? O irmão Brana fala que o eleito, ele pontua a palavra do Senhor com um amém. Seja o que for que a palavra diga, ele vai pontuá-la com um amém, vai dar o seu glória a Deus, vai dizer louvado seja Deus. Ele está cultuando a Deus. E assim Deus está recebendo o seu cultuar, não é? Eu creio que o salmista Davi diz que o sacrifício, né, que Deus não se agrada de sacrifício, mas o sacrifício para Deus é um coração quebrantado, derramado, um coração derramado na presença de Deus. E nós sabemos que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele tem que responder, não é? Quando ele olha e vê um filho derramando o seu louvor, a sua adoração, os seus olhos se direcionam para aquilo. Amém? Agora, eu quero começar falando sobre alguns homens que tinham em seu coração o desejo de conquistar e, por certo, tiveram algumas conquistas. Nós podemos começar falando de um dos maiores que nós conhecemos, que a história nos relata, que é Alexandre o Grande. Ele herdou o trono do seu pai na Macedônia, eu acredito. E ele sempre teve aquele desejo dentro do seu coração de conquistar, de ser um grande conquistador, de ser alguém poderoso, reconhecido. E aconteceu algumas coisas na sua família no início,
teve que se separar de seu pai, depois seu pai foi morto. Então ele volta para a Macedônia para lutar pelo poder. Então ele conquista, né, ainda jovem. E ele foi uma pessoa de grande honra diante dos homens, de grande glória, vamos dizer assim. Porque, irmãos, no antigo mundo, vamos falar dessa maneira, talvez, creio que cerca de 350 antes de Cristo, que nos relata a história de Alexandre, 300 a 350, ele foi conquistando todas as partes daquele antigo mundo, de tal maneira que chegou um momento em que ele mesmo se autoproclamava, não é? O rei da Ásia, porque aquilo ali era o mundo, e o seu império era tão grande, ele conquistou a Grécia, conquistou o Egito, então liderou os gregos para conquistar a Pérsia, e derrubou o rei Dário. E este homem foi tão grande, ele era um jovem tão inteligente, ele era admirado pelas pessoas. Quando ele era um jovenzinho, o seu pai convidou, ou vamos dizer assim, o rei, né, convocou um grande filósofo que nós conhecemos para ser o seu professor, Aristóteles. Nós conhecemos ele na escola, ouvimos falar dele. E este homem era o professor, aquele que ensinava certas coisas a Alexandre. Ele era tão inteligente, certa vez ele estava domando as pessoas estavam tentando domar o cavalo que permaneceu durante o seu lado durante todo o tempo. Se eu não me engano, o nome dele era um nome meio esquisito, mas era Bucefálio. E as pessoas tentando domar e não conseguiam, mas aquele jovem inteligente, ele viu que o seu cavalo tinha medo da sua própria sombra e posicionou aquele cavalo de frente para o sol, quando a sua sombra ficava para trás. E ele conseguiu domar aquele cavalo. Então todos se admiravam da sua inteligência. E realmente foi um grande homem. Mas no final da sua vida ele começou a querer instalar uma cidade na Babilônia, sua capital do exército. E o profeta nos diz, ele foi de grande glória, de grande honra para os homens, mas no final da sua vida, ele terminou a sua vida como um beberrão, como um pecador. E que conquista maior ele poderia ter tido, se não fosse a salvação da sua alma? Ele poderia ter conquistado muito mais. Ele poderia ter conquistado todas as coisas que alguém poderia imaginar, mas teve um fim tão trágico. E nós vamos lembrar de, recentemente, Hitler, não é? Aquele austríaco, que foi um dos ditadores mais terríveis que esse mundo já viu, onde ele liderou o Holocausto, ele foi eleito, né? Aquele austríaco foi eleito naquele cenário político alemão, em 1933, se eu não me engano, e ele liderou a Alemanha para tantas guerras, e devastando aqueles povos que criam de uma maneira diferente, raças diferentes. É o nazismo, eu creio, né? Liderando aqueles povos, e foi conquistando tudo, conquistou diversos países com sua ideia, mas no final, teve um final tão triste e tão trágico, que nós nem sabemos ao certo como foi a sua partida. Muitos dizem que ele se suicidou, muitos dizem que ele foi envenenado. E o profeta já havia profetizado que teria um fim misterioso, e as pessoas não saberiam como ele teria morrido. E realmente, isso aconteceu. E nós temos um problema na humanidade. Desde quando Adão e Eva caíram, este problema foi instalado na humanidade. E este problema se chama pecado. O véu da separação, que separava o homem de Deus. O homem pecou, então foi tirado da presença de Deus, e ele não poderia mais voltar a ter contato com Deus. Agora ele estava vivendo em um mundo que ele estava morrendo, que ele estava tendo que trabalhar e suar e passar dificuldades para comer, e a mulher passando dores terríveis para dar à luz a filhos. A maneira que a vida estava vindo ao mundo era diferente agora. Era através das dores de parto, sofrimento. E este pecado estava impregnado na humanidade.
A tal ponto que quando Deus instrui o tabernáculo a Moisés, ele diz como tem que ser feito, ele fala sobre o véu, coloquem a arca da aliança lá e o sumo sacerdote precisa entrar ali. Mas ele precisa estar limpo, sem erros, com o sangue daquele animalzinho na mão. E ele entrava além do véu para oferecer aquele sangue, aquele sacrifício. E aquele véu impedia que as pessoas, demais pessoas, tivessem um companheirismo com a glória de Deus, com a presença de Deus, ou vamos falar assim, com a presença do Espírito Santo. E apenas o sumo sacerdote adentrava aquele véu uma vez por ano, para ter aquele companheirismo e para o perdão dos pecados do acampamento, da nação. E este pecado, este problema, nenhum destes conquistadores, e vamos lembrar de antigos reis que tiveram no mundo, nenhum destes homens pôde vencer. O profeta cita Napoleão, que foi um grande conquistador na França, mas todos estes grandes homens, ou até mesmo o faraó, não poderia vencer esta batalha. Não poderia ganhar a maior batalha deste mundo, que é contra o pecado, contra a separação de Deus, contra a morte. Nenhum líder poderia vencer essa batalha. E nós temos, então, diversos profetas que existiram neste mundo, que foram o profeta dos maometanos, Maomé, tivemos Buda e tantos outros que se proclamavam profetas, e todos estes homens viveram e talvez trouxeram uma mensagem, mas estes homens morreram e nada puderam fazer contra o pecado, estes profetas, grandes profetas. Mas houve um grande profeta que foi enviado da presença de Deus para descer a este mundo podre, cheio de pecados. Este fez a diferença. E nós, irmãos, somos o único povo desta terra que pode dizer: o meu profeta ressuscitou. Os cristãos são o único povo do mundo que podem dizer: o meu profeta ressuscitou. Os maometanos nunca vão poder dizer: o meu profeta vive, porque os ossos dele estão em algum lugar aí. Os budistas nunca vão poder falar isso, porque os ossos de Buda está em algum lugar por aí, escondido, não sei, enterrado. Mas há um memorial lá em Jerusalém. Há uma tumba aberta que diz para nós, cristãos: o meu profeta ressuscitou dos mortos. Este grande conquistador pôde descer a este mundo. E não como os outros que conquistaram tantas coisas, mas tiveram um trágico fim. Como Alexandre o Grande, que conquistou a Grécia, a Pérsia, o Egito e tantos reinos deste mundo, mas morreu como um pecador, como um beberrão. Mas este grande conquistador do qual estamos falando, ele desceu e venceu todas as coisas. Ele disse que eu posso dar, irmão, uma das maiores falas de Jesus nesta Bíblia, eu creio que está em João, capítulo 10. Eu gostaria de abrir rapidamente aqui. João 10, versículo 17 e 18. O que muitos não puderam falar e não podem, mas este profeta, este grande conquistador podia falar desta maneira: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E agora, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Nenhum outro pôde falar desta maneira, mas este grande conquistador podia falar: eu dou a minha vida e toma de volta. E vocês podem derribar este templo, em 3 dias eu reergo. E as pessoas ficavam perdidas com aquelas palavras, mas ele sabia do que estava falando. Vocês podem derribar este templo, mas em 3 dias eu torno a levantar de novo. Ele estava falando do seu corpo. E há uma grande história que nos é contada daquela menininha em sua escola. Ela era cristã. E ela falava que seu Deus havia ressuscitado. E aquele homem começou a dizer para ela: mas o seu Deus, ele é tão miserável que não tinha um lugar para ser sepultado.
Ele teve que tomar um túmulo emprestado para ser sepultado, de tão miserável que ele era. Mas aquela menininha disse, ele pegou emprestado, porque só ia usar por 3 dias. Ele não ia usar por muito tempo aquela sepultura. E ele esteve ali 3 dias. Mas ao 3º dia algo aconteceu, né? Aquele espírito vivificador vem e levanta Jesus dos mortos. Então nós podemos dizer, o profeta dos profetas, o meu Deus, o meu profeta, ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Agora, irmãos, quando as pessoas olhavam para Jesus pendurado na cruz, eles podiam ver um profeta. Eles podiam ver um homem ali ensanguentado e desfigurado. Mas no mundo espiritual, no sobrenatural, a sua alma fazia uma das maiores obras que esse mundo já viu. E nós vamos lembrar daquele grande quadro que o nosso mensageiro nos cita sobre Jó, o quadro da ressurreição, que Jó estava passando por maus momentos, Jó estava passando por situações tão difíceis, ele havia perdido tudo, né? Perdido seus filhos, seu gado, suas riquezas, seus bens, talvez até a sua reputação tinha sido, né? As pessoas olhavam para Jó leproso, sem nada, e diziam, só pode ter pecado, e Deus o está castigando por isso. Mas eles não sabiam que houve uma conversa secreta, não é? E o diabo disse, ele é abençoado porque o Senhor dá tudo para ele, por isso que ele te serve, porque o Senhor o abençoa com riquezas e com todas as coisas. E se você deixar eu colocar a mão ali, ele vai te maldizer, ele vai te negar. E Deus disse, vai, só não toque em sua vida. Então o diabo desce ali com a permissão de Deus e começa a testar Jó. Testar e lançar dificuldades. E quando Jó está em um momento difícil, vem aqueles 3 amigos e começam a falar tantas coisas ruins, e talvez o desanimam mais. Mas vem aquele 4º amigo, não é? Como aquele 4º homem na fornalha. Vem aquele 4º amigo e começa a trazer um bálsamo e abrir a visão de Jó. O Eliú, o profeta, e começa a falar com Jó. E o irmão Brana diz que abriu-se uma visão diante dos olhos de Jó. A tal maneira que ele tinha um questionamento em sua alma sobre o que seria depois daquilo. Será que seria apenas viver e morrer? O que haveria depois da morte? Mas então abre-se um quadro aos olhos de Jó. E Jó viu o grande, poderoso conquistador. Ele viu a cena da crucificação. E ele viu o Senhor Jesus sendo sepultado. E ele viu aquele homem ressuscitando dos mortos. E aquilo mostrava para Jó que haveria uma ressurreição. Que haveria uma vida depois da morte. Aquilo, Jó pôde ver aquele grande, poderoso conquistador. E agora, quando Cristo morreu, algo aconteceu, não é? Aquele véu que o Mombrana fala que era irrasgável, porque ele era tão espesso, que um homem não poderia rasgar aquilo. Mas quando Cristo estava pendurado na cruz, ele disse, está consumado. Um grande terremoto abalou as estruturas de Jerusalém, e foi até aquele templo, onde estava aquele grande véu espesso que separava o homem de Deus. E aquele sacrifício de Cristo na cruz rasgou aquele véu, não de baixo a cima, né? Mas de cima a baixo, provando que a salvação vem de Deus para o homem. E aquele véu foi rasgado de cima a baixo, e Cristo estava ali dizendo, vem filho meu, agora há companheirismo, agora você pode acessar esta presença, agora não mais só o sumo sacerdote, mas você, irmão. Eu, cada um de nós, pode adentrar o lugar santíssimo, a presença de Deus, e ter companheirismo com o Espírito Santo, porque o grande e poderoso conquistador nos concedeu estas coisas, porque ele venceu a morte. O véu foi rasgado, e Jó, naquela visão, viu o Salvador. Eu gostaria de ler na mensagem, grande e poderoso conquistador, no parágrafo 79, onde o irmão Brana fala acerca destas coisas que estamos falando. O irmão Brana diz dessa maneira, ele rasgou o véu que escondia o homem de Deus, e agora Deus habita entre os homens,
Ele rasgou o véu que barrava a cura de Deus. Ele rasgou o véu que barrava a bênção de Deus. Ele rasgou o véu, Cristo rasgou o véu que barrava a alegria de Deus. Ele rasgou o véu que barrava a paz de Deus. Agora o véu está rasgado em dois. Cristo, com seu próprio sangue, ele caminhou como um conquistador. A batalha acabou, irmãos. Pense que quando Cristo fez aquilo no Calvário, tudo se encerrou. A batalha contra o pecado estava encerrada. A batalha contra aquele grande mal que afligia a humanidade não pôde ser conquistada por antigos conquistadores, grande aos olhos dos homens. Mas ele, irmãos, Mombrana diz que ele desceu à posição mais baixa, como sendo Deus. Ele desceu, abriu mão da sua glória e desceu à posição mais baixa. E quando estava na terra, foi até a cidade mais baixa, Jericó. E o homem mais baixo daquela cidade teve que olhar para baixo para ver o Senhor Jesus. Porque ele era rejeitado pelas pessoas. Enquanto os outros grandes conquistadores eram os heróis, eram colocados em pináculos para serem ovacionados, adorados. O grande Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e ordenou que todos se dobrassem ali. Oh, que egoísta, não é? Que homem orgulhoso. Mas o maior, o grande, poderoso conquistador desceu e viveu em um véu carnal. Fez um corpo para ele. Nasceu. Viveu uma vida santa. Em nossas posições. E como foi difícil, irmãos, para Cristo. Nós sabemos que o cordeiro e a pomba, a mensagem, o profeta nos diz isso na mensagem, creio que na mensagem Conferência com Deus, que a pomba deixou o cordeiro ali no jardim de Getsêmani, e Cristo subiu como um homem, não é? Subiu ao Calvário sendo um homem, ele foi açoitado sendo um homem. Imagine você naquela posição, irmãos. Nós não aguentaríamos tanto sofrimento? Você não aguentaria, irmão, sofrer daquela maneira e ser excomungado e judiado daquela maneira? Judiaram do nosso Salvador. E aqueles chicotes tinham pontas de lança. E aquilo, quando grudava em Cristo, arrancava pedaços de carne. E ele ia caminhando naquele... O irmão Brana diz que Cristo tomou um caminho, o alto caminho da santidade. Você paga um alto preço para andar por este caminho. A tal ponto que só andam por este caminho, o irmão Brana fala, os poucos desprezados do Senhor. Nós desejamos tomar este caminho nesta noite. Este caminho com os poucos desprezados do Senhor. Mas Cristo ia caminhando por aquele caminho, e o seu sangue ia pingando pelo chão, e ele ia carregando aquela velha, áspera e rude cruz, que machucava o seu ombro, e em certos momentos aquilo caía, e ele era açoitado para que pudesse pegar aquilo novamente. E ali ia Cristo caminhando para o Calvário. E esta mensagem nos diz que quando ele foi pregado na cruz, Cristo foi rejeitado nos céus, e ele foi rejeitado na terra. Deus não podia aceitá-lo porque ele estava vestido, ele nunca pecou, mas ele tinha vestido naquele momento o véu de pecado. Aquilo que separava o homem de Deus, aquilo que separava cada um de nós de vivermos isso que estamos vivendo agora, e que muitas vezes é tão superficial para nós. Mas isso que estamos vivendo agora foi porque Cristo morreu na cruz, porque ele se entregou, e ele foi rejeitado nos céus, e ele foi rejeitado na terra. Por isso ele foi pendurado em uma cruz. E a Bíblia diz que não havia lugar para ele reclinar sua cabeça. Ele foi rejeitado. Mas ele estava ali pagando aquele preço por nossas almas. Aquele grande e poderoso conquistador. Ele era o grande e poderoso conquistador. O irmão Brana estava dissertando com certa mulher uma vez, e ela falando, irmão Brana, Jesus foi somente um profeta.
Você o coloca em uma posição de divindade quando ele foi apenas um homem comum. Ele foi apenas um profeta dos cristãos. E o irmão Brana disse: irmã, prove-me pela Bíblia que ele foi apenas um homem. E ela disse: no livro de João está escrito que Jesus chorou. E se ele fosse um homem, ele não derramaria suas lágrimas. Se ele fosse Deus, melhor dizendo, ele não choraria. Mas o irmão Brana disse: ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele tinha que ser homem para viver o que nós vivemos. Por isso temos um sumo sacerdote, irmã, que não é alguém que não entende, mas alguém que se compadece das nossas debilidades, porque ele viveu e ele foi tentado. E Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas tentações. Jesus foi sujeito às mesmas tentações. E o irmão Brana diz: ele era 100% homem quando chorou, mas quando ele endireitou o seu pequeno corpo, debilitado, magro, e ele disse: Lázaro, saia para fora. Aquilo não era um homem falando, aquilo era Deus falando. Aquilo era o próprio Deus falando na boca de Jesus. O poderoso conquistador, o próprio Deus. Oh, louvado seja Deus. E olha, irmãos, eu gostaria de mostrar a você a vitória do Senhor Jesus. Irmãos, aquilo que aconteceu no Calvário foi tão grande. Você vai lembrar de Abraão. Abraão tomou a ceia com o poderoso conquistador. Oh, irmãos, o grande e poderoso conquistador, o sacerdote do Deus Altíssimo, estava ali com Abraão. E quando Josué estava posicionado para ir à batalha, ele tomou um susto quando viu alguém do seu lado. E aquele homem estava vestido de divindade, de poder. E Josué sacou a sua espada, desembainhou e disse: és tu um dos nossos? Ele disse: eu sou enviado da presença do Deus Altíssimo. Eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Ali estava o grande e poderoso conquistador. Isaías, quando Uzias morreu, ele disse: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estava aquele grande e poderoso conquistador. Você pode associar isso ao que nós vamos falar. E quando Cristo desceu ao inferno, ou melhor, aquele paraíso imperfeito ao inferno, não é? Aquelas almas que estavam encarceradas, em prisão, a Bíblia fala em Efésios 4, do 8 ao 10, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E no livro de 1 Pedro 3, versículo 19, está escrito que ele pregou as almas que estavam em prisão. Irmãos, quando aquilo aconteceu, quando Cristo suspirou no Calvário, todos aqueles demônios, o diabo, eles puderam falar: vencemos mais uma. Vencemos mais uma batalha, aí está mais um pendurado, aí ó. Mataram todos os profetas, e Jeremias e tantos outros que foram mortos. E ali estava Jesus pendurado na cruz. E talvez o inimigo, o diabo e seus anjos estavam no inferno fazendo aquela festa, naquela dimensão. E vencemos mais uma e comemorando, não é? E o irmão Brana diz que em um determinado momento houve-se um barulho na porta. Uma batida na porta e a porta se abre. E aquele diabo cai o queixo. Irmãos, a maior obra, o grande e poderoso conquistador. E ali, naquele paraíso imperfeito, estavam todos os santos do Antigo Testamento, aqueles que se posicionaram por Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, José, como Isaías, Josué, como Jó. O irmão Brana diz que Jó olhou e reconheceu o grande e poderoso conquistador. Ele disse: eu o vi numa visão. E Abraão poderia olhar e disse: ele me deu a ceia, eu tomei a comunhão junto com ele. E Josué poderia olhar e disse: esse é o príncipe, é o capitão dos exércitos do Senhor. E Isaías poderia olhar e dizer: eu vi ele sentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito, aquela brasa, tocou em meus lábios. Este é o grande e poderoso conquistador. E Deus estava ali pregando para aquelas almas em prisão.
E a palavra nos diz que ele tomou as chaves da morte, do inferno e da sepultura. O diabo é tão miserável que não tem as chaves da sua própria casa. Mas o Senhor o despojou. A Bíblia fala que ele despojou os principados, as potestades, deixou aqueles demônios a ver navios, de mãos abanando, porque ele venceu aquele maior problema que a humanidade enfrentava, a separação de Deus. E ele deu isso para nós, irmãos. Ele disse: vocês podem agora ter companheirismo comigo, porque eu vim e venci aquele grande problema. Salmos 24. Esse nós cantamos, não é? Esse nós conhecemos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Irmão Brana disse que quando Cristo pegou aquelas almas que estavam aprisionadas, que grande marcha foi aquela. Ele venceu aquilo que aprisionava aqueles santos. Aquele véu da separação foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado. Irmão Brana diz na mensagem O Poderoso Conquistador, outra agora, de 1958, essa não foi traduzida. Mas ele diz assim: além da lua e das estrelas, ele foi com os santos do Antigo Testamento. Oh, que marcha vitoriosa deve ter sido. Imagine isso, irmãos. Cristo desceu às partes mais baixas desta terra e tirou os nossos irmãos de lá. E resgatou aqueles santos, aqueles que estavam encarcerados em prisão, naquele paraíso imperfeito. Jó estava lá, Abraão estava lá, nós falamos tanto sobre Abraão. Josué, Isaías, Jeremias, todos os outros estavam lá. Mas agora eles estavam ascendendo aos céus, subindo com o Senhor. Além da lua e das estrelas, ele foi com os santos do Antigo Testamento. Oh, que marcha vitoriosa deve ter sido com o conquistador real, não um conquistador humano, não um homem fajuto, não uma conquista fajuta que dura alguns meses, alguns anos, mas uma conquista eterna, duradoura, que não se corrompe, uma conquista real. Oh, que marcha vitoriosa deve ter sido com o conquistador real. Logo após, eles vão vislumbrar aquela gloriosa cidade. E Abraão diz a Sara: vem aqui, querida. Olha isso, irmãos. Como o mensageiro ilustra isso, isso é maravilhoso. Vem aqui, querida. E ele alcança Isaac e vem junto. Isaac alcança Jacó e Jacó alcança José. E ele disse, olhando para a cidade: esta é a cidade que papai viu, cujo artífice e construtor é Deus. Eu andava pela terra procurando uma cidade que viria, cujo artífice e construtor era Deus, e agora estou chegando perto dos portais. Mesmo sendo grandes homens que eram, não conseguiram conquistá-la. Veja, Abraão andou e não conseguiu chegar nesta cidade. E os outros procuraram e não conseguiram alcançar, mas com a vitória do poderoso conquistador, isso estava disponível ali, aquilo estava acontecendo. Mesmo sendo grandes homens que eram, não conseguiram conquistá-la. Precisou alguém descer para fazer a conquista. Embora Abraão conquistava as dificuldades, Isaac, Jacó e José, mas houve somente um que poderia conquistar o pecado. Oh, e se não fosse este um, irmãos, nós estaríamos perdidos. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós não estamos aqui em memória de homem, por isso que nós não estamos aqui louvando a homem, exaltando a homem algum, mas exaltando ao Deus Todo-Poderoso, ao poderoso conquistador, aquele que venceu. Aleluia! Glória a Deus! Por isso nós não adoramos ao nosso profeta, porque ele não morreu por nós, porque ele não nos libertou do cativeiro, porque ele não nos libertou do pecado, porque não nos tirou do mundo, porque não foi ele que nos tirou de uma denominação, mas foi o Deus Todo-Poderoso, foi o poderoso conquistador. Louvado seja Deus! Mesmo sendo os grandes homens que eram, não conseguiram conquistá-la. Precisou alguém descer
para fazer a conquista. Embora Abraão conquistava as dificuldades, Isaac, Jacó e José, mas houve somente um que poderia conquistar o pecado, o qual era ele, o Senhor Jesus. E assim eles viram a luz interior da cidade, e os grandes portais de pérolas que resplandecem. Jesus na frente, marchando adiante. E os anjos começaram a subir ao topo dos edifícios, e eles procuravam vir. E os santos do Antigo Testamento gritaram, Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Estavam naquela comitiva, marchando, na frente dos portais eternos, aqueles grandes portais de pérolas, e aqueles santos que passaram a vida procurando esta cidade, agora estavam diante dela. E o profeta diz, Jesus estava na frente, conduzindo aquela grande marcha. Jesus estava na frente, e eles gritaram, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E os anjos perguntam, quem é este o Rei da Glória? E eles respondem, é Cristo, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, aleluia! Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o poderoso conquistador. Aquilo que nenhum homem pôde conquistar. Mas ele desceu e venceu. E subindo ao Calvário, sangrando, desfigurado, não foi fácil. Sofrendo. Sendo zombado, irmãos. Como é difícil você ser zombado muitas vezes, não é? As pessoas te zombam, te caçoam e você tem que aguentar aquilo. E a Bíblia diz, como uma ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores. E não abriu a boca. Não questionou. Não agiu com as conjecturas, mas como uma ovelha muda. E ele subiu ao Calvário. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Mensagem agora ao poderoso conquistador. Quando ele desceu ali, todos estes poderes aqui que acusavam não permitiam que Deus e o homem tivessem companheirismo. Isto havia sido rompido no jardim do Éden, o pecado fez a coisa. Satanás tinha o domínio desta terra, era de Satanás. Ela pertencia ao diabo, mas quando ele chegou, o ungido sumo sacerdote. Oh, irmãos, você tem que entender que os reis falharam, os sacerdotes falharam, os profetas falharam, mas Jesus desceu como um rei, sacerdote e profeta. Seus 3 ofícios. Ele não falhou como profeta, ele nos mostrou a Deus, ele nos apontou a Deus. Ele não falhou como sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. E ele não falhou como rei, ele está voltando para reinar sobre este mundo. Como sumo sacerdote, Arão entrava no Santo dos Santos, atrás do véu, ungido com óleo precioso da unção, andando de um determinado modo, cantando santo, santo ao Senhor. Enquanto ele entrava como um tipo de Cristo, com o sangue do Cordeiro diante de si, e se ele entrasse de algum outro modo, ele morreria. Cristo com seu próprio sangue, como sumo sacerdote ungido com o poder de Deus, ressuscitado dos mortos, derrubou o domínio de Satanás. 1 Coríntios 15, versículo 55. Paulo estava próximo de sua morte, mas ele cria na vitória de Cristo. E Cristo venceu o inferno, venceu a morte, venceu as potestades, os principados. Que mal a morte pode fazer a você, irmão? Que mal a morte pode fazer a um cristão? Que mal a morte poderia fazer a Paulo? Não poderia fazer nenhum mal, a tal modo que ele disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória?
Tragada foi a morte na vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e poderoso conquistador. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Oh, bendito seja Deus. Glória a Deus. Você sabe, às vezes o diabo, ele é astuto, né? E às vezes ele quer soprar em seus ouvidos algumas coisas. Mas ele foi despojado, irmãos. A Bíblia diz que Deus despojou os principados e potestades. Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Todas as vossas ofensas. E agora, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, aquilo que o diabo poderia usar para te acusar, os teus pecados, as tuas fraquezas, as tuas debilidades, aquilo que você não consegue vencer, aquilo que o diabo poderia usar para te acusar, irmão, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pegou essa cédula, vamos dizer, aquilo que tinha valor contra você, aquele pecado que tinha valor, que o diabo poderia usar para te acusar. O próprio Deus, ele desceu, e ele pegou esta cédula de pecado que era contra nós, pegou este pecado, este valor que o pecado tinha para nos acusar, e manchou isto com seu sangue. Aquilo foi escurecido com o seu sangue, aquilo foi apagado com o seu sangue, e ele ainda pendurou ela na cruz, dizendo: está consumado. Por isso o caminho está aberto para nós. Nada mais nos impede, irmãos, de estarmos próximos de Deus. Você não precisa estar do lado de fora do templo, nem mesmo na parte interior, mas você, como filho de Deus, redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você pode entrar além do véu e ter companheirismo com o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Deus! Cristo, com o seu próprio sangue, como um sumo sacerdote ungido com o poder de Deus, ressuscitado dos mortos, derrubou o domínio de Satanás. Quando ele derrubou o domínio, ele foi ao céu, além dos céus. E ele estava vindo do mais baixo da terra. E foi recebido no céu, e Deus o colocou em um pináculo. E recebeu um nome que é acima de todos os nomes, que está sobre todo o nome. E foi recebido no céu, e Deus o colocou em um pináculo, de modo que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Amém? Não é de se admirar que ele seja o poderoso conquistador. Assim, ele está ali do outro lado hoje, no domínio, para sempre e sempre. Irmãos, João estava tendo as visões na ilha de Patmos. E aquele anjo estava falando com ele. Em um determinado momento, Apocalipse, aquele anjo está falando com ele, e quando ele olha, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingida pelo peito com um cinto de ouro, e suas cabeças eram brancas como a lã. E mais para frente, João diz: eu, quando vi, caí aos meus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Veja bem, lembra que Jesus falou, não é? Eu tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para tomá-la. Foi o único que pôde falar isso. Todos os outros não poderiam falar desta maneira. E veja o que está falando aqui agora. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Lembra do que Jesus disse? Fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele deixou o inimigo despojado, não é? Agora, Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Irmão, se esse livro não fosse aberto, todos nós estaríamos perdidos.
o livro da redenção, aquele livro atado com os 7 selos. E via na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito, porque se o livro não pudesse ser aberto, toda a história da raça humana estava perdida, e nós estaríamos condenados ao inferno, à morte eterna. Todos nós, irmãos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E quando João estava chorando, irmãos, aos prantos, desolado, a vida havia terminado, ele disse que um dos anciões tocou em seu ombro. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Veja que ele disse um leão. E João disse: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. O próprio Senhor Jesus, como sacrifício, aquele cordeiro. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Ele é o poderoso conquistador. Aleluia! Glória a Deus! Digno é o Cordeiro. Nós cantamos esse hino, né? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Oh, Ele é maravilhoso. Olha o que Ele nos concedeu, irmãos. Ele nos concedeu a vida. Aquilo que o homem perdeu lá no princípio, Ele veio e redimiu aquela raça caída de Adão, aquele povo que estava condenado ao inferno, em pecados, em problemas e debilidades, mas Ele veio e redimiu este povo. E a Bíblia ainda diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmão, você tem o domínio sobre todas as coisas. Se você tem o nome do Senhor Jesus Cristo, você está reinando sobre todos os demônios e principados e potestades, e nada disso tem poder contra você. Nada disso tem poder. O diabo não pode vir te acusar, e lançar problemas, e lançar acusações diante de ti, porque Ele te redimiu com alto sangue, com precioso sangue. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele de milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e os que está no mar, e o que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre, ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o poderoso conquistador, Ele é o grande e poderoso conquistador. Ele conquistou a morte, Ele venceu ao inferno, Ele venceu a sepultura, aquilo que era contra nós, aquilo que estava contra nós. Irmãos, tome consciência do tamanho desta obra,
Tome consciência do tamanha obra que ele venceu, que ele conquistou. Foi difícil, mas ele venceu. Ele não retrocedeu, ele não olhou para trás, porque aquele que olha para trás não é digno. Deus não tem prazer na alma do covarde. E Cristo como um corajoso, não é? Como um grande e poderoso conquistador. E as pessoas olhavam e viam um profeta, um homem qualquer. Mas ali estava o Salvador, o nosso Redentor. Ali estava o Cordeiro de Deus, assim como João havia visto anos antes. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João pôde falar aquelas coisas. E ali estava o Cordeiro de Deus sendo preparado para o sacrifício. Ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. Ele apresentou-se a si mesmo como um cordeiro imaculado. Irmãos, e se não fosse por ele, aonde nós estaríamos? A tal ponto que nós estamos voltando para o lugar de onde saímos. Nós estamos voltando para o lugar de onde nós viemos. Porque se você é nascido de Deus, você volta para Deus. Se você é nascido deste Espírito, você volta para Ele. E o profeta diz, se você tem uma parte dele em você, o seu destino será Ele. Se você tem o Espírito dentro de você, irmãos, este Espírito Santo é a palavra, Cristo é a palavra. E nós estamos voltando para Ele, e nós nos tornaremos essa palavra. O irmão Brana diz assim, um quadro muito lindo, sobre a Primeira Guerra Mundial, eu gostaria de ler com os irmãos. Aqui, tão logo a Primeira Guerra acabou, uma mensagem estava vindo pela estrada aqui. Entrou no ônibus em Greyhound, disseram, o que é todo esse barulho? De que se trata tudo isso? Aquele alvoroço, né? Veio percorrendo ali, estavam dentro do ônibus já falando sobre aquilo, e uma gritaria, e um deles disse, olha aqui está o jornal, aqui está o jornal, aqui está o jornal. A guerra acaba de terminar, e todo mundo chorando e gritando, e pessoas regozijando. E mais uma mulher disse, que coisa, por que teve que acabar assim? Disse, se pudesse ter durado mais alguns dias. Que insensata, não é? Disse, John e eu estaríamos sem preocupações financeiras. Disse, estaríamos sem. E havia um homem em pé na parte de trás, na saída do ônibus. Ele pegou aquela mulher e quase jogou pela porta. E quando a polícia prendeu o homem, ele disse, a razão pela qual fiz isso, disse, aquela mulher não tinha ninguém lá com quem estivesse preocupada, mas eu tenho 2 filhos lá. Ele disse, não pude conter as minhas emoções. Irmãos, Mombrana fala, eu tenho um Pai no além. Veja, Cristo conquistou estas coisas. Ele conquistou um caminho de volta. Pense a uma estrada. A uma estrada que está bloqueada. Mas então vem ali alguns homens, não é? A prefeitura vem, então eles podem liberar aquela estrada. Ou às vezes não existe aquele caminho, mas então eles abrem um caminho. Pense assim, irmãos, o homem estava perdido. E Deus estava muito distante. E não havia um caminho que ligasse Deus e o homem. Não havia este caminho. O homem não poderia ter um contato, a intimidade com Deus. Mas Cristo desceu. E Ele abriu este caminho. A cada passo que Ele dava em Jerusalém, em Cafarnaum, quando fazia o seu ministério, Ele estava abrindo esta cidade, essa estrada que levava o homem de volta a Deus, que levava o homem a ter companheirismo de novo com Deus. Irmãos, eu tenho um Pai no além, tenho entes queridos no além. Significou algo para mim quando Jesus conquistou. Significou muito para mim, irmão, quando eu soube que Jesus abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso a Deus. Você sabe, o caminho provido por Deus para adoração, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é o Cordeiro provido por Deus. Significou algo para mim quando Jesus conquistou. Tenho uma esposa, tenho um bebê, tenho entes queridos. Aquele grande e poderoso conquistador. Você pode me chamar de santo rolador, ou fanático religioso, ou do que você quiser.
Mas quando penso naquela grande guerra que está resolvida, a guerra contra o pecado já foi encerrada, Cristo a encerrou no Calvário. Mas quando penso naquela grande guerra que está resolvida, o preço está pago, a vitória está ganha, Jesus ressuscitou dos mortos. O selo final do seu messianato, de que está tudo acabado. Ele está vivo nesta manhã, com as chaves da morte e do inferno. Tenho entes queridos que estão lá do outro lado da fronteira. Eu também tenho. Nós temos pessoas que nos esperam do outro lado. Irmãos, nós lutamos por isso. Nós queremos ver a Cristo. Nós queremos ver aos nossos entes queridos. Por isso nós lutamos aqui. Por isso um cristão luta. Irmãos, me diga para mim, quão bom seria se você fosse para um lugar onde você estivesse sozinho e não tivesse quem você ama, e não tivesse as pessoas que você amou, e não tivesse o seu pai, a sua mãe, os seus filhos que você tanto ama, a sua esposa, o seu esposo. Mas temos entes queridos lá. E isso explode uma bomba de esperança em nossos corações. Isso explode algo em nossos corações. Ele está vivo nesta manhã, com as chaves da morte e do inferno. Tenho entes queridos que estão lá do outro lado da fronteira. Estou neste grande e antigo alto caminho, subindo para vê-los. Não pense que estou louco, mas estou tão feliz que esteja tudo resolvido. É uma obra concluída. E o irmão Branham cita aquele poema, né? Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que glorioso dia. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Irmão Branham cita no parágrafo 63. Quando alguns daqueles rapazes voltando do exterior contaram-me quando o navio chegou em Nova York, no momento em que chegou no porto. Se alguém puder solar algum hino, pode ser no violão mesmo. Quando alguns daqueles rapazes voltando do exterior contaram-me quando o navio chegou em Nova York, eles estavam voltando da guerra. No momento em que chegou no porto, eles olharam lá e viram a Estátua da Liberdade. Eles estavam regressando para a sua terra. Eles estiveram em uma batalha por muitos anos. E, com certeza, muitos estavam feridos, né? Com cicatrizes. O irmão Branham diz assim, às vezes alguns até sem braço, talvez sem a mão, seus corpos debilitados. Ele cita na mensagem, o fundo clama ao fundo, né? Veteranos com cicatrizes de batalha. Eles olharam lá e viram a Estátua da Liberdade. É a primeira coisa que se vê sobressaindo. Eles se levantaram, alguns veteranos aleijados, no convés do navio, para que pudessem vê-la. Veja a alegria de estar voltando para casa. E quando começaram a enxergar a Estátua da Liberdade, começaram a chorar. Eles começaram a chorar, eles começaram a gritar. Não puderam evitar. Homens corpulentos ficaram ali, grandes homens de mãos rudes, velhos homens, tremendo e estremecendo. Não puderam conter suas emoções. Pense, irmãos, homens barbados lá dentro daquele navio, homens que há poucos momentos estavam na guerra, atirando e matando e fazendo todas as coisas para defender a sua pátria. Mas agora eles estavam voltando. Aqueles mesmos valentões da guerra estavam chorando e gritando de alegria e regozijando, porque estavam voltando para casa. Não puderam conter suas emoções, por quê? Era um emblema da liberdade. Eles olhavam para a estátua e sabiam que estavam chegando em casa. Oh, aleluia! Logo atrás da Estátua da Liberdade estavam o papai, a mamãe, estavam entes queridos, a namorada, a esposa, o bebê, tudo nesta terra que era precioso para eles, estava logo atrás dela,
e pouco antes de chegar, reconheceram era a terra dos livres e o lar dos corajosos. Claro que isso abalaria suas emoções, a velha bandeira tremulando. Pense nisso, um veterano com cicatrizes de batalha chegando no porto. Certamente foi um momento maravilhoso. Irmãos, tem muitos veteranos aqui com cicatrizes de batalhas, não é mesmo? Tem tantos irmãos aqui que lutaram tanto já, e que ainda continuam lutando, mas que já sofreram tanto nesta vida, que já passaram por tantas coisas, já perderam pessoas que amavam, já perderam entes queridos, já sofreram, lutando pelo Evangelho. Mas eu quero dizer, irmãos, há um emblema de liberdade, e quando nós olhamos para esse emblema, nós sabemos que nós somos um povo livre. Há uma cruz que está vazia, há um sepulcro que está aberto, há um memorial que nos mostra que nós somos um povo livre, que nós vencemos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o irmão Branda diz, claro que isso abala as emoções. Oh, glória a Deus, a velha bandeira tremulando, a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo tremulando em nossos corações, tremulando em nossas vidas. Pense nisso, um veterano com cicatrizes de batalha chegando no porto. Certamente foi um momento maravilhoso. Mas, irmão, feche seus olhos. Irmão, uma destas manhãs, nós almejamos por isso. Todos nós, irmãos. Se você é um cristão e não almeja por isso, há algo errado. Algo dentro do seu coração está errado. Se você não almeja por esta grande manhã, tem algo errado. Se você tem se tornado tão frio, formal, a tal ponto de eu não almejar isto, há algo errado em nossa vida. Mas em uma destas manhãs, quando o velho navio de Sião apitar, e eu vir aquele emblema lá, a velha e rude cruz, aleluia, enquanto os ventos estiverem açoitando suas velhas bandeiras cinzentas, enquanto ele estiver se movendo através da névoa da morte, que vitória é! Ora, não é de se admirar que não possamos conter nossa emoção. Algo aconteceu, nós nos tornamos concidadãos, e isso está completo. A obra está completa, irmãos. O irmão Brana diz assim: e os portais se abriram quando aqueles santos estavam entrando, e ele colocou no portal a velha e rude cruz, para que cada homem ou mulher, sempre que entrar naquele portal, tenha que se curvar diante dessa cruz e reconhecê-lo como poderoso conquistador. Ele é o poderoso conquistador. Eu sei que nós estamos encerrando mais um culto, mas eu não quero, irmãos, que nós saiamos daqui de uma maneira corriqueira, como muitas vezes nós viemos e saímos como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero te dizer que o grande e poderoso conquistador rasgou os véus da separação. Você agora, se você quiser, se você tiver o desejo sincero e genuíno em seu coração, se você almejar isso, você pode agora ter um contato com Deus. Você pode acessar a glória de Deus, tocar nisso. A mulher do fluxo de sangue não tocou no corpo de Jesus, ela apenas tocou na orla dos seus vestidos. Mas Jesus disse para ela: tua fé te salvou. E nós podemos tocar no Senhor Jesus neste momento. O grande e poderoso conquistador está aqui. Ele quer te abençoar, Ele quer dar o seu Espírito Santo a você, Ele quer te completar, irmãos. E se você está passando por problemas e debilidades, Ele já conquistou estas coisas. Nós temos Isaías 53 que nos descreve todas estas coisas. Ele venceu a morte,
Ele venceu as enfermidades, e cada chicotada que Ele levava, as nossas enfermidades eram curadas, e cada zombaria que Ele sofria, as nossas enfermidades eram curadas. E quando os pregos estavam sendo martelados, nós estávamos sendo libertos das nossas condições pecaminosas, das nossas vidas tão baixas que vivemos. Mas o poderoso conquistador, Ele conquistou isso para nós. Ele conquistou a sua cura, Ele conquistou a sua liberdade. Feche seus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você clamasse agora, irmãos. Mombrana disse que esta igreja deveria ser um local de constante clamor, de constante choro e clamor pela presença do Senhor todos os dias, e não só na igreja, mas em nossas vidas. E eu estava assistindo o pastor Febroni nesta manhã, ele dizendo: se você tem se tornado frio e formal, peça a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você quer ter esta chama em seu coração, peça a Deus. Diga: Senhor, me desperta para orar de madrugada, me desperta para clamar, me dê um espírito de clamor, Senhor. Eu vejo o irmão se dobrando no altar. Se você deseja vir ao altar, irmãos, o altar é do Senhor. O altar não é de nenhum pregador. O altar não é de nenhum pregador, não é do pastor, mas é do Senhor. Se você deseja se dobrar e clamar ao Senhor por um reavivamento na sua alma, se você deseja ter aquele regozijo, lembre-se, o poderoso conquistador venceu e te concede isso. O poderoso conquistador venceu e concede a você a alegria da salvação. Ele te concede isto. Mas depende do seu sentimento, da sua atitude, daquilo que está do lado de dentro. O Senhor está de braços abertos nesta tarde. Senhor, nosso Deus, Pai, ore comigo, irmãos, todos vocês. Abra sua boca, seus lábios, e vamos falar e clamar ao Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Pai, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Estamos aqui e queremos dizer que Te amamos de todo o nosso coração, e cremos que o Senhor é o poderoso conquistador, Pai, e que o Senhor conquistou todas as coisas naquela cruz, Pai. E nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que falava através dos profetas. O Senhor é o mesmo Deus que falou através do nosso profeta. O Senhor é o mesmo Deus que falava através de Paulo. O Senhor é o mesmo Deus que curava através da sombra de Pedro, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha se fazer presente nas nossas vidas, Pai. E não queremos ser cristãos formais, cristãos nominais, Pai, mas queremos ter o fogo do Senhor em nossos corações, Pai. E que possamos falar como os discípulos no caminho de Emaús. Ora, não ardiam os nossos corações enquanto Ele falava. Que os nossos corações possam arder, Pai, ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos nesta terra, Pai. Oh, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o poderoso conquistador, Pai. E nós olhamos para aquela cruz, Pai, e sabemos que a eternidade nos espera, Senhor. E sabemos que o Senhor nos deu vida eterna, Pai. E agora eu posso ver estes irmãos no altar, Pai. O Senhor conhece a necessidade deles, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, Pai. Oh, louvado seja Deus. Pai, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor.
Nós queremos uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. Eu peço que o Senhor envie esta porção dobrada sobre os Teus filhos, Pai. Que nós possamos, como Cristo, Senhor, que tomou aquele caminho da santidade, o alto caminho da santidade, que nós possamos tomar aquele caminho, o caminho da santidade, assim como Cristo subiu ao Calvário, que nós possamos subir ao Calvário, Pai. E assim como o Senhor morreu e foi crucificado, Pai, que nós possamos morrer, Senhor, no Calvário, Senhor. Que possamos ser circuncidados da nossa carne, nosso espírito, Pai. Que a nossa carnalidade caia por terra, Pai. Que aquilo que pende para as coisas do mundo, Pai, caia por terra, Senhor. E que nós possamos nos inclinar para as coisas do Espírito, Senhor. Vivermos uma vida de santificação, Pai. Para nos encontrarmos contigo, Senhor. Para nos encontrar com os nossos entes queridos. Porque sabemos que há uma teofania nos esperando do outro lado, Pai. Oh, glória a Deus.